Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, YouTube! Bom dia, Instagram! Oi, Antônio, bom dia! Ontem nossa live não funcionou no YouTube, né? Não sei o que aconteceu, mas deu tudo certo, eu acabei colocando depois dentro do canal. Bom dia, pessoal! Bom dia, Estênio, bom dia, Dri, bom dia, Renato, bom dia, Gisele, bom dia, Fernando, bom dia, William. Bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre notícias do mercado imobiliário, né? Muita informação importantíssima para o nosso mercado, gente. Trouxe muita coisa boa para vocês hoje. Estou animada. E aí, como estamos? Bom dia, bom dia. Sexta-feira. Fechar a semana falando sobre notícias do mercado imobiliário é bom, viu? Porque a gente tem o final de semana para pensar. Aí a gente tem o final de semana para pensar o que vai fazer, né? Na segunda. Importante. Hoje eu trouxe para vocês 5 documentos, 5 relatórios, 5 notícias, não, muita coisa, mais que 5. 5 grupos de notícias, pronto, vamos lá. O que eu separei para vocês hoje? Volto a dizer que todos esses indicadores que eu mostro para vocês, não sou parceira dessas empresas, mas eu vejo nessas empresas um conteúdo relevante e, portanto, eu divulgo. Então, eu não recebo nada, tá? Para ficar aqui falando sobre os relatórios que eles desenvolvem. Eu apenas falo o que eu acredito que é relevante para vocês. Então, hoje, eu separei a carta do Núcleo de Real Estate da Poli, a carta número 63, que foi divulgada no dia 11 de março de 2021. Eu trouxe o radar Abrainc FIP, que fala sobre o resultado do quarto TRI de 2020 do mercado imobiliário do Brasil. Lembrando, para quem ainda viaja um pouco nessa parte de resultados, né? A gente está finalizando o nosso primeiro TRI de 2021 e a gente ainda está avaliando os resultados do quarto TRI de 2020. Por quê? Porque o quarto TRI de 2020 gerou dados. Esses dados precisam ser transformados em indicadores. Então, existe um time que estuda esses dados, essa informação que está disponível por aí, as pessoas coletam esses dados para transformar esses dados em indicadores, para transformar em informação, e isso leva tempo. Então, hoje, final do primeiro TRI de 2021, nós estamos avaliando as informações do quarto TRI de 2020, tá? Então, recapitulando, hoje a gente vai falar, bom dia, Ana, bom dia, todo mundo está me escrevendo aí, deixa eu ver quem falou aqui. Bom dia, Carlos, eu vou seguir aqui, senão eu vou perder o fio da meada aqui. Bom dia para todo mundo aí que está entrando. Então, hoje a gente vai falar sobre a carta do Núcleo de Real Estate da Poli, a carta número 63, que fala sobre fundos de investimento imobiliário. Vou falar sobre o radar da Abrainc com a FIP, onde eles divulgaram os resultados do quarto TRI de 2020. Esse relatório foi divulgado no dia 15 de março. Vou falar sobre o Imob Report. Já me perguntaram, é um site que coleta informações. Você pode assinar essa newsletter, é gratuita. Qualquer pessoa pode assinar. Por que eu trago aqui? Porque eu já percebi... Ai, que cabelinho chato. Porque eu já percebi que, às vezes, a informação está lá e tem gente que ainda tem um pouco de dificuldade em ler e realmente absorver o que está ali. Então, eu estou ajudando vocês mesmo. Esse cabelinho está me chateando aqui. E então, eu vou ajudar vocês a absorver o que está escrito nesses relatórios. Então, tem o Imob Report número 103, que foi divulgado no dia 2 de março de 2021. O Imob Report 104, que é do dia 9 de março. O Imob Report 105, que é do dia 16 de março. E eu vou falar, então, sobre esses assuntos. Lembrando que a carta do Núcleo de Real Estate da Poli e o radar Abrainc FIP vai estar no nosso grupo do Telegram. Porém, o Imob Report 103, 104 e 105 não estará lá porque ele é um e-mail. Então, não tem como eu mandar um e-mail para vocês. É um e-mail com um radar de tudo que tem acontecido no mercado. E é muito legal que vocês comecem a beber dessas fontes. Eu já falei também sobre criar
alertas no Google Alerts, que é você criar os seus próprios alertas no seu Gmail, onde o Gmail te envia e-mails lindos todos os dias de manhã sobre o que você quiser saber. Então, você cria os seus próprios alertas. Coloca no Google aí, Google Alerts. Google Alerts. É porque o meu é em inglês. Deve ser esse nome mesmo, do Google Alertas, talvez? Não tenho certeza, nunca olhei em português, mas deve ser alguma coisa assim. Então, vamos lá. Só lembrando uma coisa, essa é a última live de notícias do mercado imobiliário que a gente faz assim, só eu aparecendo. A partir das próximas lives de mercado imobiliário, esse cabelinho está me irritando profundamente. Após essa live de notícias do mercado imobiliário, eu comecei a fazer um teste com a minha equipe de uma outra ferramenta para a gente fazer lives, onde eu compartilho tela, e aí eu estou fazendo esses testes. Eu achei que hoje eu já ia conseguir apresentar para vocês com essa ferramenta, mas eu achei que ainda não estava tão expert, mas na próxima live, e a partir de segunda-feira a gente muda de ferramenta aí, para começar a ter uns conteúdos mais interativos, e aí vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Então, eu abri aqui alguns documentos. Eu vou começar falando sobre o radar ABRAINC da FIP, que foi um relatório do quarto TRI de 2020. Então, o que esse documento fala? Para quem está acompanhando as lives desde o início, sabe que eu falei que... Vou até abrir aqui o caderninho para vocês lembrarem disso. Eu falei para vocês que nós estamos... Essa live foi a live Mercado Imobiliário, Panorama do Mercado Imobiliário, e eu falei sobre os ciclos do mercado imobiliário. Foi a minha live número 6, lá do dia 11 de janeiro. Nessa live, eu falei que existem os ciclos da incorporação imobiliária. E que, eu vou mostrar aqui, eu acho que vai dar para vocês verem. Espero que sim. Eu falei para vocês o seguinte, que lá em 2020, em 2019, nós estávamos aqui, nós estávamos saindo da recessão e entrando na fase de recuperação. Aí veio o Covid. A Covid voltou para cá, voltou a gente para cá. A gente voltou para um momento de recessão. E a gente ficou lutando bravamente para manter o nosso mercado atuante. E aí o que aconteceu? A gente foi se recuperando. Então, no final de 2020, a gente começou a sair dessa recessão. Então, hoje, 2021, nós estamos saindo da recessão. Parece um pouco abstrato eu falar que a gente está saindo da recessão. E, como informação não quebra qualquer objeção, eu vou explicar por que a gente está saindo da fase de recessão e entrando na fase de recuperação. Quando a gente olha o radar da ABRAINC, ela fala o seguinte: com avanços no ambiente macro e no crédito, condições de mercado imobiliário encerram um ano em alta. O que isso significa? A gente tem que olhar os indicadores, a gente tem que olhar esses números. Lembrando que esse relatório vai estar dentro do grupo do Telegram para vocês olharem no detalhe, e nas próximas lives a gente vai conseguir olhar junto esses relatórios, tá? Eu vou até fazer uma coisa meio fora do padrão. Eu vou mudar minha tela aqui no Instagram, só para vocês verem o que eu estou falando. Eu estou falando desse relatório da FIP, tá? Depois vocês vão receber esses relatórios. Então, eu vou ler essa parte aqui agora, e depois eu vou entrar nesses indicadores para vocês começarem a entender um pouquinho do que eu estou falando. Mas, para a próxima live, a gente vai ter uma tela melhor e eu vou conseguir mostrar esses relatórios para vocês. Estou animada com isso. Bom, então, o que aconteceu? O resultado positivo do quarto trimestre foi limitado pelos impactos negativos sobre emprego e renda. Isso não é novidade para ninguém. Além da crescente pressão de custos, de quem? Dos insumos. Só que, mesmo assim, o que esse relatório fala de uma forma geral? Ele fala o seguinte: a nota média do nosso mercado de real estate, de incorporação imobiliária, para o quarto TRI de 2020, foi uma nota de 5,7. De 0 a 10, o mercado tirou uma nota de 5,7. E como é que a gente calcula essa nota? São vários indicadores somados que dá essa média. 5,7 significa que a gente já não... Vamos lá, boletim de escola. Se eu estou falando que a gente passou de 5, a gente realmente
não está incrível. Por isso que eu estou falando que a gente ainda está na fase de recessão, né? Nós ainda estamos na recessão, mas nós estamos saindo da recessão. Então, a nota 5,7 é o seguinte: mãe, eu não reprovei, né? A minha nota do boletim não está ruim. Então, eu estou melhorando. Eu estou com 5,7. A minha intenção é chegar em 10. Se eu chegar em 10, conforme eu vou aumentando essa nota, essa média geral do mercado, a minha nota significa que o meu mercado está ficando cada vez mais forte. Então, de 0 a 10, a nossa média do boletim do mercado imobiliário está com 5,7. Então, nós ainda estamos na fase de recessão, mas estamos saindo. E aí, vamos entender um pouquinho mais o que é esse 5,7. Então, a nota média de 5,7 na escala de 0, menos favorável, e 10, mais favorável. Então, esse resultado representa uma ligeira recuperação das condições de mercado imobiliário após o choque negativo na pandemia da Covid-19, refletindo uma flexibilização gradual das medidas restritivas. E aí, onde que eu quero chegar? Fala o seguinte, o radar da Abrainc fala o seguinte: no radar Abrainc do quarto semestre de 2020, representou um avanço de 0,9% em relação à nota do terceiro TRI. Ou seja, no terceiro TRI, a nossa nota era 4,8. Nosso boletim ainda estava em recuperação. O terceiro TRI de 2020 mostrava que o mercado imobiliário estava com uma nota de 4,8. O quarto TRI de 2020, digamos assim, confirmando as expectativas que a gente tinha para o mercado, mostrou que a nota do terceiro TRI, que era 4,8, subiu para 5,7. Então, nós estamos realmente melhorando no mercado de incorporação imobiliária. E aí, vou esclarecer mais. Ligeira alta de 0,2 pontos desde dezembro de 2019. Então, lembra que em dezembro de 2019, a gente estava saindo da recessão, aí veio a Covid. Então, de 2019 para 2020, a gente teve uma ligeira melhora de 0,2 ponto percentual. Mas, de 2018 para 2019, a gente tem um acumulado de 1% na elevação. O que isso significa, Carol? O que isso significa? Se a gente entende esses indicadores, a gente começa a entender o seguinte: o nosso mercado está passando por dificuldades? Está passando por dificuldades. Mas se a gente for analisar o relatório de uma forma geral, as nossas dificuldades estão mostrando uma alta contínua. Eu tenho alguns outros gráficos aqui para mostrar para vocês, maravilhosos, feitos pelo radar da Abrainc e da FIP, que vai estar lá no grupo do Telegram, que fala o seguinte, mostra alguns indicadores. Por exemplo, o ambiente macro. O que é o ambiente macro? A macroeconomia, a confiança, a atividade econômica, os juros, estão com uma nota de 8,6. Isso significa dizer que nós estamos com uma confiança maior no mercado imobiliário. Como é que está a nota do crédito imobiliário? Está com uma nota de 5,5. Por quê? As concessões reais de crédito estão com uma nota 10, as condições de financiamento estão com uma nota 6, só que a atratividade do financiamento imobiliário está com uma nota 0,6, foi o que aconteceu no último trimestre de 2020. Então, no geral, o crédito imobiliário brasileiro ficou com uma nota 5,5. Vamos falar de demanda agora. A nota da demanda ficou em 4,7. Anota isso. Ficou em 4,7. O que significa isso? São 3 indicadores que falam sobre demanda: emprego, salário e atratividade de investimento imobiliário. Aí vamos falar sobre esses indicadores. Emprego, a nota ficou 3,9. Salário, 0,2. Atratividade de investimento imobiliário, 10. O que significa isso? Quando a gente vai analisar a demanda, ela representa alguns indicadores. Eu vou fazer uma live só sobre demanda mais para frente, para poder entender esses conceitos, né? Mas quando a gente fala em demanda, a gente fala em demanda habitacional, ou uma demanda por investimento. Às vezes eu estou fazendo um tipo de investimento que não está me gerando um retorno tão bom, então eu pego esse investimento e eu mudo para mercado imobiliário. Vou mostrar aqui a tela rapidinho, para não ficar tão abstrato para vocês. O que eu estou falando é o seguinte:
Quando eu falo sobre demanda, que está com essa nota 4,7, pessoal do YouTube, vocês não vão conseguir entender o que eu estou falando, porque eu estou mostrando aqui no Instagram, tá? Quando eu estou falando que essa taxa de 4,7, o que é essa? Juliana, é média Brasil, tá? Isso é tudo média Brasil. Quando eu falo sobre essa demanda de 4,7, eu estou dizendo o quê? Que eu tenho emprego com 3,9, massa salarial com 0,2 e atratividade do investimento imobiliário com 10. Por que isso está acontecendo, gente? Se vocês lembrarem de uma live que eu falei sobre tendências do mercado imobiliário, eu falei nessa live o seguinte, eu disse o seguinte, o mercado hoje não está atrativo para a Bolsa de Valores, mas ele está atrativo para investimentos conservadores. E o que é um investimento conservador? É Selic, é Tesouro Direto. Só que quando a minha Selic está muito baixa, esse tipo de investimento conservador, ele começa a não gerar resultado suficiente para o investidor. Então, o investidor vai para onde? Para o mercado imobiliário. E isso acontece o tempo inteiro. Vou dar um exemplo. Quando eu estava escrevendo a minha tese de mestrado, aqui na Alemanha é invertido. Aqui é dissertação de mestrado e tese de doutorado, né? Aqui na Alemanha é o contrário. Tese de mestrado e dissertação de doutorado. Mas tá. Quando eu estava escrevendo meu mestrado, eu fui estudar um pouco sobre mercado financeiro. E aí, eu vi uma coisa muito interessante falando o seguinte. Quando teve a crise do mercado de internet, né? A crise do mercado.com, qual foi o mercado que virou a bola da vez imediatamente no momento da crise da internet, nos anos 2000? O mercado imobiliário. E foi o primeiro boom do mercado imobiliário, foram nos anos 2000. Justamente porque os investidor não perde dinheiro, banco não perde dinheiro, vocês têm que ter isso bem claro na cabeça de vocês. Então, quando os investidores viram que não tinha dinheiro suficiente, não tinha rentabilidade suficiente no mercado de internet, eles correram para onde? Para real estate, para a incorporação imobiliária. Isso não aconteceu tão forte no Brasil, porque a gente ainda não tinha tantas opções de investimento. Então, quando a gente olha essa nota 4,7 e a gente vê a atratividade do investimento imobiliário com uma nota 10, isso fica muito claro, estampado na cara da gente, que os investidores estão investindo no nosso mercado. Olha o tamanho dessa oportunidade. Existe uma nuvem de recursos pairando sobre o nosso mercado e eles estão procurando aonde investir. Então, seja o negócio que vai atrair os investidores. Pensa nisso. Bom, daí a gente entra num outro ponto, na obra que está do meu vizinho, está o meu. A gente entra num outro indicador muito interessante, que é o seguinte. Aqui. Na página 7 desse relatório, então os números devem puxar muito para a realidade de São Paulo e Rio. Normalmente a gente sempre puxa, Juliana, normalmente os números sempre puxam para as capitais, sim. E a gente sempre sabe que São Paulo é o que escoa para o resto do país. Então, sim. A Juliana perguntou, então os números devem puxar muito para a realidade de São Paulo e Rio, certo? Sim, mas aí tem uma outra visão que mercado de interior é diferente, tá? Mas eu não vou conseguir falar exatamente sobre isso, não. Mercado de cidades pequenas no interior é diferente, é como se fossem outros dois Brasis completamente diferentes, tá? Mas quando a gente vai falar, então, comparando setembro, que é o final do terceiro tri de 2020, com dezembro, que é o quarto tri de 2020, o que aconteceu no nosso mercado? A gente teve, de uma forma geral, né, a gente teve um aumento de 0,9% na melhoria do nosso mercado. Então, a gente estava com uma nota de 4,8, uma nota geral do mercado de 4,8, a gente fechou o ano com uma nota de 5,7. Volto a dizer, tem que lembrar, vocês têm que pensar nisso como boletim de escola mesmo, nós estamos melhorando, estamos fazendo o nosso dever de casa. Só que aí eu chamo a atenção para um indicador que está no final dessa tabela, que é o indicador insumos, ambiente do setor. E o item de insumos estava com uma nota de 1,4, olha essa nota, reprovou, boletim sangrando. Estava com uma nota de 1,4 em setembro de 2020 e está com uma nota 0 em dezembro de 2020. Então, qual é hoje o nosso maior gargalo? Insumos para a construção civil. Significa que eu vou parar minhas obras? Não. Significa que você precisa, se ainda não faz, você precisa ter
uma análise de cenários para orçamento. Anota isso aí. Você tem que começar a fazer orçamento com projeção. Projeção de inflação, projeção de correção de preços. Então, se hoje eu estou pensando no empreendimento, eu não posso fazer da forma como eu estava fazendo ano passado. Fiz o meu orçamento parametrizado, fiz o meu orçamento de viabilidade econômica, com meus custos hoje, olho o preço de venda e lanço. Não. Hoje, a gente precisa olhar para projeção de aumento de preços. Senão, você vai quebrar. E por que, então, por isso que eu quero que vocês comecem a entender esses indicadores, por que, então, fica mais difícil a gente trabalhar com produto popular? Porque a gente não consegue repassar esse aumento de preço para o consumidor final. Porque a gente tem um teto, né? A gente tem um teto para preço. A gente não consegue agregar valor ao produto. Então, é por isso que hoje, não, sem fazer o que eu acho sobre isso, se é certo, se é errado, o que eu acho que o governo... Não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor, eu estou só analisando dados, tá? Vou focar em dados. Porque se a gente for partir para opiniões, aí vira textão de Facebook, não é o caso. Então, hoje, qual é o cenário de hoje? Hoje a gente tem um cenário em que é muito arriscado a gente fazer um empreendimento imobiliário em que a gente não consegue repassar aumento de preço para o cliente final. Porque é isso que a gente tem que fazer. Então, hoje, o melhor cenário é trabalhar com MAP. Porque MAP é um produto que aguenta esse aumento de preço em função de um cenário de aumento dos insumos, material de construção. Então, a gente precisa pensar estrategicamente qual é o lançamento que eu vou fazer, qual é o produto que eu vou desenvolver no cenário de hoje, com o que eu tenho hoje. Sem fazer uma análise vitimista, mas uma análise de empreendedor, de negócio, de olhar e falar, beleza, o cenário é esse. Esse cenário tem um potencial de melhora a curto, médio prazo? Não sei. As indústrias, como estão as indústrias? Como é que está a recuperação da indústria? Os preços dos insumos vão continuar subindo? Qual é a previsão do aumento de preço de insumos? Pelo que eu li, a gente ainda está numa tendência de crescimento, de alta. E essa tendência de alta vai continuar até o terceiro tri de 2021. Isso é fato, isso é cenário. Então, quando a gente está desenvolvendo os nossos projetos, os nossos produtos imobiliários, a gente tem que olhar o quê? Projeção de aumento de insumos. Então, orçamento vai ser o foco para quem quer trabalhar com incorporação imobiliária e continuar tendo rentabilidade. Esse é o ponto que eu queria deixar claro para vocês. Então, o cenário continua um cenário de confiança. Vamos lá. Emprego teve aumento de 3,9%, juros do ambiente macro teve uma melhora de 2,1%, concessões de crédito teve uma melhora de 1,4%, eu estou comparando terceiro tri com quarto tri de 2020, tá? Atratividade do setor teve uma melhora de 4,3%, então as pessoas hoje estão olhando para o mercado imobiliário. A nota que a gente tinha era 5,4%, a nota que a gente tem agora é 9,7%. O que isso significa? Que hoje as pessoas olham para o mercado de incorporação imobiliária e falam, é um bom momento para investir. Só que, volto a dizer, esse aumento de 5,4% para 9,7% na atratividade do mercado imobiliário é puxado pelo mercado de investidores. Não está sendo puxado de uma forma real em venda. Anotem isso. Então, é um mercado que está sendo puxado por pessoas que querem investir nesse mercado agora. Porque o mercado que eles estavam investindo antes, o mercado financeiro, não está trazendo os resultados que eles queriam, tá? Vamos continuar aqui. Então, eu tenho aqui atratividade do mercado de 5,4% para 9,7%, teve um aumento de 4,3%. Emprego, a nota estava 0 em setembro, aumentou para 3,9%. Então, a gente teve um aumento no número de empregos. Juros, ambiente macro, a gente tinha uma qualidade de 7,9%, ou seja, os juros estão com uma boa visão para o mercado, e agora essa nota passou para 10%, os juros do mercado. Concessões reais de crédito, era 8,6%, passou para 10%, por quê? Porque a Selic está baixa. Então, o dinheiro está barato.
tanto para a gente comprar um imóvel quanto para a gente rodar nossa obra, tá? Confiança do setor, de 4,8 para 6. Atratividade do financiamento imobiliário, de 0,1 para 0,6, então teve um aumento de 0,4. Massa salarial, tá puxado isso aqui, de 0 para 0,2, também é um aumento. Atratividade do investimento imobiliário, demanda para investimento imobiliário, era 9,9 em setembro, está em 10. A nota máxima é 10, gente. Então, entendam isso. O mercado de investimentos está olhando para a incorporação imobiliária nesse momento, babando. Eles querem investir em vocês, tá? Então, vocês têm que aprender o como. Como ser atrativo. Como atrair investimentos imobiliários. Desenvolvendo o produto imobiliário adequado para o seu terreno e mercado. Com rentabilidade, com competitividade. É o que eu falo o tempo inteiro, nos meus cursos, nas minhas formações, tá? E aí vem insumos, né? Insumos, menos 1,4. Lançamentos, menos 0,5. A gente teve uma queda de lançamentos. De setembro para dezembro, nossos lançamentos caíram. E os insumos também, o preço aumentou. Então, a gente tinha uma qualidade de insumos de 1,4. Então, eu quero que vocês entendam eu sei que não é tão simples de início, para quem não está acostumado a analisar esses relatórios, vocês olhem da tela azul, assim. Meu conselho para vocês, eu vou colocar esse relatório dentro do grupo do Telegram, assiste de novo essa live, acompanhando o que eu estou falando no relatório. Essa aqui é a página 7 do relatório. Só que aí agora a gente vai para a página 11 do relatório. Página 11. Não, eu quero falar de uma outra página aqui, que eu achei mais interessante. Cadê? Não, é a página 11 mesmo. Agora a gente vai para a página 11 do relatório da FIP, tá? O que essa página está falando? Também vou fazer a mesma coisa aqui com vocês do Instagram. Vou mostrar a tela. Esse relatório aqui. Gente, não da tela azul, tá? Não assusta com o relatório. Ele não é tão assustador, eu vou explicar. O que esse relatório está falando? Ele está mostrando a nota. Essa nota que eu falei que é 5,7, né? A nossa nota do nosso boletim do mercado imobiliário do 4 TRI de 2020. Essa nota do nosso boletim, essa média 5,7, está mostrando que nós estamos em fase de recuperação. Mas aí eu vou mostrar de novo. Peraí. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. Se vocês olharem a nossa nota aqui, ó, em 2004, ela era 4,9. Aí ela vai subindo, 5,1, 3,8, 5,9, 6, 6,1, 7,2 em 2013. Aí, 2014, 6,3, 2016, 3,6, 2017, tá vendo? Aí a gente começou a subir, 2018, 4,3, 2019, 4,7, dezembro de 2019, 5,5. Aí veio a pandemia. Pum! 4,1. Mas vocês conseguem perceber que mesmo com essa oscilação, continua ainda sendo crescente. E hoje a gente está com uma nota de 5,7 com previsão de crescimento. E é isso que eu quero explicar para vocês agora. Então, vamos lá. Carol, quando você fala previsão de crescimento, deixa eu até pegar aqui o próximo. Quando a gente fala sobre a evolução histórica dos dados, né, as previsões do mercado, os especialistas, quando eles analisam os indicadores de mercado com demanda, com vendas, com insumos, os especialistas eles conseguem chegar num índice que diz se o nosso mercado está melhorando ou não. Então, quando eu falei lá no dia 11 de janeiro, que a gente estava saindo da recessão e entrando na fase de recuperação, e que, portanto, era um momento para você se organizar, e eu falei muito o seguinte, eu falei assim, todo momento de crise é o momento em que empresa amadora quebra. Infelizmente, a realidade precisa ser dita. Então, existem empresas que estão aí há 20 anos, 30 anos. Por que essas empresas continuam? Porque elas são empresas profissionais. E o que acontece? Toda vez que a gente está no boom de um mercado, abre um monte de empresa. E essas empresas começam a desenvolver os seus negócios de forma amadora. É o famoso incorporador empilhador de tijolo, né, que eu falo. Que é aquele incorporador que ele tem a cabeça de construtor, mas ele não pensa negócio de forma estratégica.
Incorporação imobiliária é pensar de forma estratégica. É uma MRV que trabalha com Casa Verde e Amarela, mudar para MAP. Porque ele vê o cenário, ele olha para os dados e ele fala, deu ruim. Os insumos estão crescendo. E estão crescendo de uma forma que, a médio prazo, não vai abaixar. Então, ele age, as ações de uma incorporadora imobiliária que trabalha com estratégia, é olhar o cenário macroeconômico, junto com meus concorrentes, junto com a demanda, junto com o mercado imobiliário e falar para onde eu vou. E é por isso que eu estou aqui divulgando esses relatórios com vocês. Vou encerrar esse relatório da Abraim, que eu vou passar agora para o próximo. Aí agora é mais rápido. O núcleo de real estate da Poli lançou, então, agora no dia quentinho, saído do forno, no dia 11 de março, a carta de janeiro a março fala sobre o quê? Fundos de investimento imobiliário, portfólio composto por imóveis para renda ou crédito. Então, a Carol está aqui o tempo inteiro falando que mercado financeiro olhou para o mercado imobiliário e disse, vocês são a bola da vez. Neste cenário, vocês são a bola da vez. Então, olhando para o mercado imobiliário hoje, os investidores estão voltando capital para o nosso mercado. Então, eu peguei essa carta do núcleo de real estate, são 10 páginas, eu não vou ler o relatório aqui, até porque tem vários itens, vários documentos. Essa carta foi escrita pelo professor Dr. João da Rocha Lima Júnior. Ó, documento incrível. Fiquei, assim, orgulhosa de ler esse documento. Quando eu terminar meu doutorado, eu quero, sabe assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele, escrevendo esses relatórios incríveis. Vou fazer doutorado, eu sou orgulhosa. Então, meu conselho para vocês, leiam esse documento que vai estar lá ou então, gente, só entra no site do núcleo de real estate da Poli, se cadastra na newsletter deles e começa a receber esses relatórios. Janeiro, fevereiro, março, tem um relatório. A cada trimestre eles mandam um relatório. Eu acho que é a cada 2 meses, na verdade. Eles entregam um relatório gratuito com uma informação incrível que está ali dentro. Vocês precisam começar a beber dessas fontes. Leiam esse relatório, porque esse relatório está falando exatamente sobre o que a Carol está dizendo aqui. Fundos de investimento imobiliário é a bola da vez. Securitização é a bola da vez. Então, entendam como vocês podem tirar proveito disso para capitalizar o negócio de vocês, tá? Esse relatório, mais para frente, eu vou fazer umas lives falando sobre mercado imobiliário voltado. Ai, que legal, Antônio. Muito legal você poder ter estudado com ele, porque eu adoraria. Então, é um relatório poderoso, leiam esse relatório. Ai, Carol, não sei o que é yield. Nem vou explicar, bota no Google, gente. Vamos começar a ser mais curioso para melhorar o nosso conteúdo. Bom, aí eu vou falar agora de alguns itens que me chamam a atenção. O Imob Report 103, da Imob Report, que é essa empresa que faz esses clippings, lançou um agora, o número 103 é de 2 de março de 2021. O que ele fala? Alta nos insumos, segura lançamentos e ameaça mercado imobiliário. Porque é uma ameaça real. Se o material está aumentando o preço, é óbvio que é uma ameaça, mas uma ameaça não te paralisa. Uma ameaça faz com que você mude a sua estratégia e pense estrategicamente. Vou mudar de segmento, vou mudar de nicho. É assim que a gente trabalha com informação. A informação não é, travei, vou parar. Não, é como eu vou agir depois que eu fiquei sabendo disso. Então, o que ele fala aqui? Apesar de 2021 ser um ano de muita expectativa para a retomada de lançamentos, as incorporadoras estão olhando com certa cautela. E aí o José Carlos Martins, presidente do CEBIC, fala sobre o desabastecimento do setor e essa dificuldade em contratar insumos. Então, a gente precisa ter planejamento estratégico muito bem feito para a gente fazer orçamento e compra dos materiais para as nossas obras. A projeção do CEBIC para o setor da construção civil em 2021 é de um crescimento de 5% a 10%. Então, nós continuamos com crescimento no nosso mercado. A gente tem que conseguir surfar nessa onda. E na tentativa de amenizar o impacto da alta dos preços, o que o Ministério da Economia fez? Solicitou suspensão temporária das alíquotas de importação de materiais de construção. Olha a oportunidade aí. Então, vocês têm que começar a acompanhar esses indicadores. No último ano, dados da CEBIC apontam queda de 17,8% nos lançamentos residenciais, em comparação a 2019,
porém a venda de novos imóveis aumentou em 9,8%. Ainda segundo o levantamento, considerando a média de vendas dos últimos 12 meses, caso não houvesse novos lançamentos, a oferta final se esgotaria em 10 meses. Nós temos demanda. A demanda continua. Aí mais um indicador para vocês que eu queria falar. Cadê? Cadê? Tegra fez o IPO na Bolsa de Valores, né, que é a antiga Brookfield. Cury continua no Casa Verde e Amarela, assinou um contrato para construir 2.450 habitações em Tatuapé, em São Paulo, então nós continuamos tendo Casa Verde e Amarela. Eu quero trazer só umas coisas que eu acho relevantes para que vocês aqui. Em tempo, fundos de investimento imobiliário cresceram 123% nos últimos 2 anos. Então, eu volto a dizer, nosso mercado é a bola da vez para os investidores. A carta do núcleo de real estate da Poli está falando só sobre isso. Os nossos indicadores mostram que a atratividade para mercados de investimento aumentou de 9,9 para 10, numa escala de 0 a 10. Nós somos a bola da vez. A gente precisa só saber como aproveitar esse momento. Para que não somente as grandes surfem nessa onda de mercado financeiro, tá? E aí, mais um outro ponto que eu queria falar desse relatório. Não, aqui tá bom. Depois, esse aqui já tá bom. Vamos para o próximo. Vamos lá. Aqui agora vem o Imóvel Report 104, de 9 de março. Fala o seguinte. Primeiro, né, um indicador óbvio, quase 2 milhões de mulheres são responsáveis por contratos de aluguel, porque as mulheres são chefes de família, né? Este número subiu de 18% entre 2016 e 2019, em função, segundo a Fundação João Pinheiro, principalmente no Casa Verde e Amarela. Mas eu quero falar sobre o seguinte, aqui, ó, déficit habitacional brasileiro, composto de coabitações, domicílios precários e com alto elevado de custo de aluguel, cresceu 4% no mesmo período. E aí fala assim, ó, cadê? Eu quero entrar num detalhe aqui, cadê? Teve um aumento no valor dos aluguéis em 23,4%, por quê? Porque a gente diminui os nossos lançamentos. Quando a gente diminui o lançamento, a demanda por aluguel aumenta. Vocês sabem dessas métricas, né? Quando a gente reduz o número de novos empreendimentos, as pessoas giram o foco para a alocação de imóveis prontos. E aí é óbvio que, reduzindo o número de lançamentos, a bola da vez passa a ser o número de aluguéis. Então, os aluguéis tiveram um reajuste de 23,4% no valor final. Mas eu quero mostrar mais um outro indicador que eu achei importante mostrar para vocês. Aqui, ó. Pesquisa divulgada na última semana confirma que 2020 foi um ótimo ano para o mercado imobiliário, em especial venda de imóveis novos. O levantamento realizado pela FIP, com dados das incorporadoras associadas da Abra Inc., aponta que foram comercializadas 119.911 unidades novas no ano passado, um volume 26,1% superior ao registrado em 2019, mesmo com a pandemia. E aqui. Natural que o primeiro indicador de confiança do residencial brasileiro tenha se mostrado um setor otimista. Realizado pela Deloitte, em parceria com a Abra Inc., o levantamento com executivos de 45 empresas mostrou que o setor encerrou 2020 em alta e se mantém otimista para 2021. No segmento Casa Verde e Amarela, 100% das empresas afirmaram que pretendem lançar empreendimentos. No médio e alto padrão, 91% das empresas que estão, que são associadas da Abra Inc., que vão fazer lançamentos. Então, vejam, o que eu estou falando aqui? Eu disse que o setor tem um grande gargalo. Nós temos aumento de insumos, né? O aumento do preço do material de construção está aumentando. Foi o que eu falei. Isso para a nossa indústria? Não. Isso impede negócio? De forma alguma. Mas isso impede negócio para o amador. Isso trava a empresa pequena e quebra a empresa pequena. Porque, volto a dizer, ainda tem muito incorporador lançando empreendimento imobiliário sem fazer orçamento,
sem fazer estudo de viabilidade econômica, usando o CUB para fazer orçamento, e isso é um absurdo. Esse tipo de empresa quebra. Então, se esse tipo de empresa está fazendo um orçamento usando o CUB ou usando uma conta de padaria totalmente desvinculada da situação real e não está analisando que o aumento dos insumos vai ter um impacto no custo da obra dele antes dele entregar essa obra, o que eu estou dizendo? Se o meu VGV está aqui, a minha obra está crescendo, meu lucro está sumindo. E isso não impede que empresas do setor, que são empresas líderes do setor, continuem lançando. O dado está dizendo aqui, 100% das empresas que são cadastradas, que são associadas da Abrainc, vão lançar Casa Verde e Amarela. Vão lançar Casa Verde e Amarela. 100% dessas empresas. 91% das empresas vão lançar MAP. Então, entendam isso. O mercado não para, mesmo que a gente tenha aumento de insumos. O que muda é a estratégia. E se você ainda não tem estratégia para fazer orçamento, fazendo previsão de aumento futuro de custo de obra, vai estudar. Você está bunda na cadeira e vai estudar. Porque se você ainda não está fazendo isso, você é um ótimo candidato a quebrar, infelizmente. E eu estou aqui para falar a verdade. Mais um item que eu queria chamar a atenção para vocês. Fiz uma live, que dia que foi isso? Você vê como a Carol tá alinhada, tá, gente? Eu quero também, vou dar aqui meu valor. Dia 19 de fevereiro, eu fiz uma live falando sobre marketing digital. Fiz uma live no dia 16 de fevereiro, foi a live número 32, eu falei sobre marketing digital na incorporação imobiliária. Depois eu fiz uma outra live no dia 19 de fevereiro, falando sobre marketing digital na incorporação imobiliária, para a gente parar de fazer panfletagem online e começar a pensar estrategicamente. E aí vem, então, o último Imóvel Report, que foi o número 105, do dia 16 de março, falou que investimento em mídia avança para o digital, mas a experiência do cliente é digital. É falsa. Por quê? O setor imobiliário está entre os 15 que mais investiram em publicidade em 2020, segundo pesquisa da Kantar Ibope Mídia. O levantamento mostra que mais de 3.700 anunciantes compraram espaço em todos os meios de comunicação, incluindo jornais, revistas, internet, TV por assinatura. Os anúncios de imóveis representam 10% da publicidade paga no país, com investimento em torno de 600 milhões. A migração do marketing de asfalto. O que é marketing de asfalto? Panfleto, né? Aquela panfletagem no sinal, aquele todo, aquela pessoa lá com aquela roupinha chamando atenção, entregando um panfleto, foi tema da reportagem publicada no Valor Econômico. A publicação cita os cases da Tecnisa, que tem, escuta isso, 83% das vendas originadas na internet. Da Nortes, onde essa taxa é de 60% das vendas geradas na internet. E da Banks, que inverteu a proporção de investimentos em mídia offline é o papel, e ao longo da pandemia passou a reservar 60% do valor investido em publicidade para as mídias digitais. Mas não é todo mundo que sabe fazer marketing digital. Muita gente faz panfletagem online e não usa a estratégia digital realmente para encontrar os clientes. O que eu estou querendo dizer com isso? O marketing digital é uma ferramenta fantástica para você encontrar o cliente que queira o seu produto. Mas você, incorporador, não se exime da responsabilidade de criar o melhor produto imobiliário para o seu cliente. Então, você estuda o seu público. O marketing digital simplesmente faz com que você encontre essa pessoa. Então, você anuncia para essa pessoa que já quer o seu produto, que é o seu público-alvo. Isso é o marketing digital. E é por isso que ele é tão poderoso, porque com o marketing digital, eu já falei isso algumas vezes, você não mata a formiga com bazuca. Você dá um peteleco numa única formiga. Então, o marketing digital, você não precisa comunicar o seu produto para 1 milhão de pessoas. Você comunica o seu produto para 150 pessoas, para 1.000 pessoas, dependendo do tamanho do seu produto. E você vende as suas unidades para esse grupo. Mas porque você criou uma estratégia totalmente segmentada para quem quer o seu produto, para quem precisa do seu produto. Tá? Bom, acabei me estendendo bastante falando sobre isso. Deixa eu ver se tem mais coisas que eu quero falar. Ai, tem tanta coisa que eu queria falar aqui.
Tem umas coisas interessantes. A Tenda, a RNI e a Moura do Bex divulgaram seus balanços de 2020. As três fecharam o ano com lucro, o ano de 2020 com lucro. Porém, as duas primeiras tiveram suas margens brutas reduzidas. A Tenda espera uma margem bruta de 33,2%, mas alcançou 31,1%. Já a RNI, o impacto foi maior, 35,9% para 25,4%. Então, continua tendo uma alta, né? E a Moura do Bex elevou sua margem bruta de 20,9% para 27,1%. A Moura do Bex conseguiu subir. Por que eu estou falando isso? Já falei várias vezes. Informação tem que estar onde... Você tem que olhar a informação, beber a informação de quem está se dando bem no mercado. Por que vocês não pegam, então, abrem a internet e vai abrir o site de relacionamento com investidores da Tenda, da RNI e da Moura do Bex? Agora. Entra agora no site dessas três e vai olhar. Qual é É porque quem nunca entrou, às vezes fica um pouquinho perdido, mas eles vão ter dois documentos. Eles vão ter um documento institucional, falando sobre a empresa, meta, visão, missão e valores, história da empresa, onde estamos, para onde vamos. Então, você vai conseguir saber qual é o planejamento estratégico da Tenda, da Moura do Bex, da RNI. Depois, você faz o quê? Você vai olhar o relatório. Como foi a minha empresa no último TRI de 2020? O que a empresa fez? Como a empresa realizou seus negócios, né? Sim, temos que entender a jornada do consumidor. Isso aí entra muito na hora que você faz uma análise de ROI, Return on Investment, Return over Investment, que é como a sua venda foi gerada, quanto custou para você vender. E outra, como o cliente te encontrou, por onde ele veio. O cliente primeiro, eu vou fazer live sobre isso, né? Não é muito o foco de hoje, não, mas é muito importante, tá, Luiz Augusto, seu comentário? Muito importante. Temos que entender a jornada do consumidor. Sim. O que acontece para o consumidor tomar a decisão de comprar? O que ele fez? Quais sites ele clicou? Para onde ele foi? Ele viu um anúncio, ele gostou da foto. E aí, isso é marketing digital, né? Aí ele gostou da foto, aí ele clicou na foto, aí ele entrou na foto, aí ele viu um vídeo, aí ele foi no vídeo, aí ele leu, aí ele olhou o preço, aí ele parou. 3 dias depois, ele clicou de novo, aí ele olhou, aí ela chamou o marido, olha aqui, cara, gostei desse prédio e tal, não sei o quê. 4 dias depois, olhou de novo, porque não é um negócio que você compra de uma vez, né? Não é uma calça jeans, não é uma pizza, é um apartamento, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Obrigada, Augusto. Obrigada, fico muito feliz. Obrigada, Carlos. Que bom, que bom. Então, gente, me estendi um pouquinho mais, porque eu fico empolgada para falar de mercado, porque, volto a dizer, incorporação imobiliária é olhar mercado, é olhar indicador, é estratégia. Não seja um incorporador, empilhador de tijolo, por favor. Construtor quer ser incorporador, pense estrategicamente. Os dados estão aí. A gente tem que aprender a ler os dados para conseguir tomar decisão para onde é que eu vou. O dinheiro está aí disponível, gente. Vocês têm que conseguir atrair essas pessoas. Como é que eu consigo atrair esses investidores? Volto a dizer, eu já ia esquecer desse recado, gente. Primeiro recado, dá like no meu vídeo. Acho que é o mínimo que eu mereço, né, gente? Poxa, planejei aqui um conteúdo super bacana para vocês. Dá like no meu vídeo, compartilha nas suas redes sociais. Esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube, vai estar disponível no IGTV, vai estar disponível no canal do Telegram. E a segunda coisa é a seguinte: quer aprender a fazer tudo isso? Quer aprender a pensar estrategicamente? Participa da SIM, Semana da Incorporação Imobiliária. Hoje é sexta-feira, hoje a gente divulgou o último vídeo da série de 3 vídeos que começou na segunda, na quarta e na sexta. Esses vídeos vão ficar disponíveis até domingo à meia-noite, mas ainda dá tempo de você entrar nesses grupos. Clica no link da descrição do perfil ou no link da descrição do vídeo no YouTube. Se inscreve na SIM, participa desse evento. Segunda-feira eu vou fazer uma live falando sobre VGV, Valor Geral de Vendas. Como é que a gente faz a conta de padaria? O que é isso, Carol? Como é que eu uso a minha HP maravilhosa para fazer uma conta rápida para saber se vale a pena ou não investir o meu tempo para estudar esse terreno? Se vale a pena, se esse terreno vai entregar o VGV que eu quero, se esse terreno vai entregar o VGV do meu planejamento estratégico. Porque eu já falei numa live lá atrás, quanto custa para levantar da cama todo dia de manhã? Você não sabe? Volta lá na live e vai aprender a calcular quanto custa para você sair da cama todo dia de manhã. Eu sei quanto custa para mim. Bom, então era isso. Se inscreva na SIM, participe da SIM. Segunda-feira eu vou abrir inscrições para minha formação
em incorporação imobiliária. Um cursinho básico de 35 horas, onde você aprende do zero até a entrega das chaves, como fazer uma incorporação imobiliária, melhor negócio imobiliário para o seu terreno ou para a sua empresa. Vamos parar com o amadorismo, tem mercado, tem oportunidade para 2021, para 2022, mas, como eu sempre digo, a gente tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem almoço grátis. E não dá para a gente ficar fazendo as coisas no achismo. Existe metodologia, existe processo, existe passo a passo, existe checklist, existe leitura, existe conhecimento técnico, e eu estou disponibilizando esse conhecimento para vocês dentro da minha formação. Segunda-feira eu vou abrir. O Carlos já é meu aluno. Carlos já está na terceira incorporação, né, Carlos? Aprendeu a fazer business plan, aprendeu a desenvolver negócio. Carlos está voando. Começou a fazer formação no passado. Então, continuo com o meu convite aqui para vocês. Participem da Semana da Incorporação Imobiliária. Entrem nos grupos do WhatsApp. Recebam as 3 videoaulas para vocês terem informações muito importantes sobre o mercado imobiliário. E na segunda-feira a gente vai ter uma live sobre VGV, Valor Geral de Vendas. E eu vou abrir as inscrições para a minha formação em incorporação imobiliária. Um beijo, falei demais, essa live ficou longa, mas quando a gente gosta do que a gente faz, é assim mesmo. Um beijo, bom final de semana para vocês e a gente se vê na segunda. Tchau!